Amém? Amém? Convido a todos a colocarem de pé. Vamos estar iniciando uma oração. Amém? Querido Deus, nós te louvamos, agradecendo, Senhor Jesus, porque com alegria estamos aqui iniciando esse culto, Senhor Jesus, que já é parte desse seminário de discipulado. Estamos aqui, Senhor Jesus, com a motivação de termos um encontro com o Senhor, de termos, ó Pai, Senhor Jesus, uma ministração por parte, ó Pai, dos teus ministros, dos teus servos, Senhor Jesus, e também cultuar. Estamos aqui para louvar, adorar o Senhor, chegar e conectar o nosso espírito, Senhor Jesus, a Ti, pois somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, somente o Senhor pode completar o vazio no homem, somente o Senhor, ó Pai, pode trazer alegria, pode trazer realização, somente o Senhor com a comunhão, Senhor Jesus, de estar, Senhor Jesus, na casa do Senhor, nós podemos ser, ó Pai, felizes. Nós podemos estar, ó Pai, em um constante crescimento da nossa fé. É aqui, Senhor Jesus, na leitura da palavra. É aqui, Senhor Jesus, no partir do pão. Senhor Jesus, nós tomamos posse, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor vai falar conosco, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, que o Senhor venha agir, venha, Senhor Jesus, venha, ó Pai, em nossas vidas, em nossos corações. Nós queremos, Senhor Jesus, mais do Senhor. Queremos que o Senhor Jesus venha e derrame uma bênção sem medidas para cada um que aqui, Senhor Jesus, se comprometeu em aprender mais de Ti, em estar, ó Pai, na Tua casa. Venha, Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor Jesus, ter um momento especial com o Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa semana até aqui. Muito obrigado, ó Pai, Senhor, pelas realizações, pelo trabalho, pelos livramentos. Muito obrigado porque o Senhor é Deus. E o Senhor, ó Pai, está com aqueles, ó Pai, que buscam o Senhor, ó Pai, de todo o coração. E o Senhor atende o clamor dos Teus filhos. Nós exaltamos e glorificamos e pedimos, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus, receber o nosso louvor. Venha, Senhor Jesus, receber a nossa oferta. Que sejamos, ó Pai, Senhor Jesus, cheios da unção. Que sejamos cheios do Teu Espírito. Que possamos sair daqui totalmente transformados, totalmente cheios do Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluias, paz do Senhor, igreja, amém? Graças a Deus. Nós estamos começando mais um seminário, é o segundo seminário desse ano. O tema desse seminário é Desenvolvendo Talentos, e nós vamos estar falando sobre discipulado como instrumento de edificação. E então serão 5 lições temáticas, 5 lições, uma hoje, uma na sexta, 3 no sábado pela manhã, e à noite nós teremos uma ministração de encerramento de um pastor convidado nosso, o pastor Elismar Veiga, estará aqui no encerramento do nosso seminário. Nós queremos nesses dias explorar com profundidade essa temática. Talvez algumas pessoas vão achar ou acham, né? Esse é um conceito que muita gente tem, que discipulado é apenas uma estratégia para fazer a igreja crescer. É uma estratégia para angariar mais pessoas, é uma estratégia para diferenciar a igreja em relação àquelas que não têm discipulado. Nós pretendemos nesses dias demonstrar para os irmãos que discipulado é muito mais do que isso. Discipulado é uma condição vital da edificação do corpo de Cristo. E, portanto, é uma condição vital da saúde espiritual das pessoas. E eu acho que essa terminologia, saúde espiritual, ela não é ampla o suficiente, mas é a saúde integral, porque nós somos espiritual e corpo. Amém? E se uma parte dessa triunidade, dessa tripartite tiver com problemas, ela vai afetar as outras. Então, quer dizer,
o corpo doente, ele afeta também a alma, né? Ele afeta também, de certa forma, o espírito. Quando alguém está muito doente, está muito ferido, né? Com muitas dores, basta você conversar com as pessoas que têm problemas de dores crônicas, né? Eles vão dizer para você, na hora que eles perdem a paciência, perdem a paz, e assim a alma também. Quando a pessoa está com a alma ferida, ou com a alma fracionada da sua relação com Deus, ela também vai estar limitada em todos os demais aspectos. O espírito, a alma e o corpo precisam ser integralmente saudáveis. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, se não me engano, ele diz assim, que nós devemos conservar íntegros e irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. Amém? Então vocês vão compreender que discipulado é elemento fundamental. Na aula de hoje, nós vamos estar falando, e essa forma de denominar a aula é muito importante, porque nós estamos aqui mais do que para pregar uma mensagem, né? Não é abordagem nossa, não é de uma pregação, é de um estudo. Então nós estamos fazendo um estudo bíblico, e o tema de hoje é discipulado, o princípio espiritual da criação. Então, nós vamos ver como Deus é na essência dele, e como Deus começou todo o processo de criação. E então quer dizer, nós vamos chegar no ponto em que Deus cria os céus e a terra, especialmente a terra, né? E depois cria o homem, coloca o homem nesta terra. Então nós vamos finalizar a nossa abordagem de hoje nesse ponto, onde Deus estabelece o homem, onde Deus coloca o homem lá no Éden. E nós vamos compreender que esse é um processo aonde existe um princípio, uma base do discipulado. Existe uma base do discipulado. Não estou dizendo que esse é um discipulado, mas é uma base do discipulado. O relacionamento de Deus não criou o homem porque lá no céu estava monótono, né? Imagina assim, aquele senhor que levanta um dia e pensa assim, bem, a gente precisa de um movimento aqui, né? Porque o céu está meio sem graça, igual às vezes algumas famílias, né? Vamos ter filhos, porque vai movimentar essa casa. Não foi isso, né? Não foi isso. Deus não criou o homem por conta de necessidades pessoais, muito menos por algum sentimento mesquinho, talvez, né? Eu preciso de servos. Deus não precisava de servos. Você acha que, irmãos, deixa eu perguntar para você, você acha que Deus precisa de servos? Esse sentido de escravo, você acha que Deus precisava de alguma coisa nesse sentido? Claro que não, irmãos. Deus criou os anjos são perfeitos. Então, se Deus precisava de serviço, Ele tem os anjos. A Bíblia diz que os anjos são ministros do Senhor. E ao homem não foi falar que homens são ministros do Senhor. Os homens têm uma outra denominação. Isso aqui já era, né? Infelizmente nós estamos sem assessoramento hoje na parte instrumental aqui, né? Não chegou ninguém até agora para nos ajudar. Vou desligar. Aquele lá já acabou, esse aqui acabou também a bateria. Vai ter que ser esse aí. Mas ele desligou para mesmo. Amém? Quem sabe chegar alguém aí? Amém? Já foi. Já é. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, primeiro princípio, nós vamos ver que existem alguns princípios que dão substância à plenitude do homem. O primeiro princípio tem a ver com o próprio Deus. Deus é um ser plural. Aliás, a única divindade de todas as divindades, as supostas divindades, né? Entre aquelas que são supostas, claro que só existe uma, mas na verdade
as religiões, cada uma delas alegam que a deles é a real, né? Você vai lá no mundo muçulmano, Allah é a divindade deles, né? Então o Deus deles se chama Allah. Mas a única divindade que é plural é a nossa, é do cristianismo, é do judaísmo. O judaísmo cristão. Do judaísmo nós chegamos ao cristianismo, né, que é uma manifestação que a gente diz uma manifestação completa, total de Deus. E então Deus é um ser plural. Veja Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Observe o verbo façamos. Esse verbo aí está na primeira pessoa do plural. Amém? Primeira pessoa do singular é eu. Depois, nós significa um conjunto. Amém? Esse conjunto pode ser de duas pessoas. Duas pessoas já é plural. Mas a pluralidade de Deus é de três entes. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por isso que aquele conselho estabelece essa ação, estabelece essa decisão. Então no conselho da deidade, no conselho de Deus, ele diz: vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém, queridos? Aí eu pergunto para você: se Deus é plural, então é claro que o homem haveria de ser plural também, amém? Porque ele diz conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então esse é o primeiro princípio. Deus é plural e o homem haveria de ser plural também. Bem, então é um imperativo determinado pelo próprio Deus, e Deus vai criar esse homem, né, para propósitos na vida desse próprio homem. Não é simplesmente um propósito voltado para Deus. Vocês vão ver, nós vamos ver isso também é uma semelhança de Deus. Até esse aspecto é a semelhança de Deus, porque se Deus fosse criar apenas objetos para servi-lo, então esse homem não seria semelhante a Deus. Concorda com isso? Amém? Não seria. Por quê? Porque Deus é autônomo. Deus ele é servido por alguém. Por exemplo, os anjos. Deus tem os anjos para servir. E o homem também seria servido. Acho importante a gente ressaltar isso. Segundo princípio: toda construção importante deve ser um ato plural. Há muita gente que decide as coisas na singularidade, né? Você já viu aquelas pessoas que raramente falam nós? Tudo é eu fiz, eu construí, eu trabalhei, eu fiz essa casa, eu comprei esse carro. Parece que realmente tudo dele é no singular. Mas a verdade é que as coisas importantes, as mais importantes inclusive, é um ato plural. A nossa sociedade está cheia de exemplos disso, né? As sociedades, por exemplo, sociedades corporativas, as comerciais, as industriais, né? Tem as SA, tem as limitadas. Então as pessoas se ajuntam para quê? Mas por que as pessoas se ajuntam? Para cooperar, amém? Porque quando se ajunta muitas pessoas, dá para você fazer algo maior, sim ou não? Eu, com o meu recurso, eu com a minha condição, eu faço alguma coisa, e faço coisas importantes também. Mas quando eu entro num círculo de várias pessoas, quer dizer, quando eu crio um conjunto, eu consigo fazer coisas muito maiores, consigo crescer muito mais, eu consigo alcançar muito mais do que eu alcançaria na minha individualidade, amém? Então esse é um princípio.
as coisas importantes precisam ser um ato plural. Olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então estava apenas um ser ali, ou estavam os três? Estava apenas um, ou estavam os três? Porque nós gostamos de dizer assim, né? A Bíblia fala, e nós gostamos de reiterar, de reforçar. Aí Deus fala assim: haja luz, haja animais, né? Como se fosse apenas o Pai fazendo isso, né? Mas não é assim. Nós vamos ver que, inclusive, o apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Colossenses, diz que todas as coisas foram feitas por Deus através do Filho, e sem Ele nada do que se fez foi feito. Sim ou não? Está escrito isso lá? Amém? O apóstolo Paulo diz que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Está falando de quem? Do Cristo, do Filho, do Verbo, expressão de vontade, né? De decisão. Olha só aqui, João capítulo 1, versículo 1 a 3. Do princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus. Então aquelas pessoas que alegam que Deus é assim, olha, tem umas pessoas, tem umas correntes teológicas que dizem que Deus é um. Eles dizem que Deus é um. Então Deus se manifesta como Pai, depois Deus manifesta como Filho, e depois Deus manifesta como Espírito Santo, como se Ele entrasse lá no camarim, vestisse uma outra roupa, né, e viesse agora de uma outra forma. Então algumas correntes teológicas, inclusive correntes teológicas cristãs, né, judaicas, cristãs, alegam isso, né? Outras negam que o Filho é Deus, né? Por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles são chamados testemunhos de Jeová porque eles negam a deidade do Filho. O Filho não é Deus, ele é Filho de Deus. Então, ele é uma entidade subordinada a Deus. Por isso que eles se autodenominam, né, testemunhos de Jeová, porque eles estão excluindo aí, fora, eles pegam a palavra Jeová e dizem: não, Jeová é o Pai, esse é Deus, o outro não, Jesus não é Deus. Mas veja aqui, ó, e Ele, o Verbo, estava com Deus, e o quê? E o Verbo era Deus. Mas quando fala que Ele estava com Deus, não dá para dizer que foi esse negócio de entra lá e vende uma outra. Não, eles estavam juntos. Até porque se não tivesse, não dava para usar o verbo façamos. Esse façamos, ele está num determinado tempo, não é assim um desfiliar, um discorrer de tempo, é um tempo. Nós vamos fazer. E eles estão entrando nesse acordo. E olha só, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Então, João capítulo 1, versículo 3. Depois nós vemos em Isaías, capítulo 6, versículo 8, tá? Para reforçar esse conceito da pluralidade de Deus. Olha só. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem enviarei? Por que está na primeira pessoa aí? É porque alguém vai enviar outrem. Uma pessoa vai enviar outra pessoa, sim ou não? Mas depois ele diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora, quando ele fala quem há de ir por nós, por que ele fala quem há de ir por nós? Porque estava indo não só para uma pessoa, era mais de uma pessoa. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, ir por nós. E aí, quem é que vai por nós? Então, nesse sentido, então é a deidade enviando alguém, né? Enviando, o Pai está enviando, mas está enviando no nome de um ser plural: Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro princípio: o homem deveria ser semelhante a Ele. Então nós estamos falando
daquilo que dá substância à plenitude do homem. Então, o aspecto fundamental que nós não podemos desgarrar dele é a plenitude do homem. Então, a plenitude do homem é ser o que, irmãos? Semelhante a Deus, amém? Ser parecido com Deus, não só uma aparência, assim, uma feição, não, mas ter uma estrutura que se parece com a estrutura de Deus, ter atributos, né, que se parecem, presta atenção, que se parecem com os atributos de Deus, mas não são iguais, é claro que não são. Nós não somos Deus, nós não temos o poder, nós não temos, mas nós temos uma estrutura semelhante, numa escala infinitamente, né, menor, mas nós temos a mesma estrutura. Está entendido, irmãos? Amém? Olha só, o terceiro princípio: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a obra-prima da criação de Deus não deveria ser outra coisa senão filhos. O homem difere de tudo que for criado pelo simples fato de que é o único a ser chamado filho. Filho. Deus não chama os anjos de filhos. Não tem nenhum anjo que tenha esse status de filho. Nem Miguel, Gabriel, nem um arcanjo, nem um querubim, nenhum deles, sabe? Somente ao homem foi denominado ser chamado de filho. Olha, veja aqui como que João exclama isso de uma forma assim, entendendo a dimensão, a grandeza que é esse fato. Olha só: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Irmãos, quando João faz essa declaração foi um ponto de divergência com os fariseus, com os saduceus, com todos aqueles os judaizantes, porque chamar Deus de Pai não é uma coisa aceitável, não era aceitável. Por exemplo, Jesus não era aceitável para Jesus, inclusive. Quando Jesus chamava Deus de Pai, eles diziam que Jesus estava blasfemando. Jesus não podia chamar Deus de Pai. E Jesus chamava Deus de Pai no sentido diferenciado, não é o mesmo sentido nosso, tá? Quero deixar bem claro, porque a Bíblia diz que Jesus é o unigênito de Deus. Unigênito significa o quê? Único gerado, unigênito. Não é primogênito. Primogênito é um e depois tem outros, mas Jesus é unigênito. Então tem esse aspecto. Mas quando nós fomos ligados através da conversão, através da redenção, através do sacrifício expiatório da cruz, do Calvário, então a Bíblia diz que nós fomos feitos filhos de Deus. Amém? Então nós fomos feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos por adoção. Então, quando nós fomos adotados e passamos a ter a qualificação de filhos. E aí João diz assim: vede com grande amor nos concedeu o Pai que fôssemos chamados. Irmãos, é diferente quando você nasce de um relacionamento de um homem, de uma mulher. Não é assim, né, que fôssemos chamados. É filho, não tem outro jeito. É legal isso aí. Mesmo que o pai queira negar, a mãe queira negar, isso é inegável, não tem como, é biologicamente imposto isso. Mesmo que o pai não tenha cartório nenhum no mundo que um pai possa ir e falar assim: eu venho aqui para renunciar a minha condição de pai do fulano, eu não sou pai dele. Não tem jeito, não existe esse lugar nenhum no mundo. Se ele foi gerado, tem a mesma genética, o pai pode até desprezar um filho, mas negar a paternidade não é possível, né? Aqui no Brasil, o Pelé tentou negar por todos os meios, né, a paternidade de uma filha, mas ela entrou na justiça, provou que tinha o mesmo DNA do Pelé, e ele, aceitando ou não,
foi escrito lá no documento dela que ela era filha dele. A verdade é que ele não aceitou, né? Ele nunca reconheceu. Mas isso, a justiça impôs isso. Mas no nosso caso, a Bíblia diz que é o amor de Deus que fez com que nós fôssemos o que, irmãos? Chamados filhos de Deus. O amor de Deus. Ele nos aceitou. Ele nos ligou a Ele. Ele nos inseriu na essência santa e espiritual. E é por isso que a palavra nos chama em vários lugares que nós somos santos. Então, nesse sentido espiritual, nós somos santos, somos santificados, porque nós somos transformados pela graça em santos. Como filhos de Deus, nós nos tornamos santos. Ah, pastor, mas quer dizer que eu sou santo? Não estou falando, a Bíblia não fala que nós somos santos na nossa essência, mas ela é um ato que nós absorvemos de Deus na nossa vida, a santidade. O apóstolo Paulo diz que vós já estáis santificados pela palavra, vós já estáis santificados pela palavra. É Jesus que diz, vós já estáis santificados pela palavra que vos tem ensinado. Quarto princípio: Deus criou o homem para assumir responsabilidades. Irmãos, Deus tem responsabilidade, sim ou não? Sim. O Filho, que é parte da divindade, tem responsabilidade, sim ou não? E o Espírito Santo? Eu acho que se tem algum ente à toa no universo inteiro, esse ente não é Deus. Aliás, Jesus dá testemunho do Pai, diz, talvez alguém estava dizendo, olha, você está cansado, tem que parar um pouco. Ele diz, não, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, quer dizer, a responsabilidade está associada com a condição do homem como filho de Deus. Então, Deus não criou nenhuma pessoa para viver inerte. Deus não criou nenhuma pessoa para ter uma atitude subalterna, nem Deus. O que significa atitude subalterna? É aquele que não governa nada. Subalterno é aquele que não manda em ninguém, é aquele que não tem influência em ninguém. Esse é o subalterno. Mas no reino espiritual não existe essa condição. Alguém pode imprimir a si mesmo, alguém pode forçar a si mesmo uma condição de não responsabilidade. Mas a nossa condição, se nós somos filhos de Deus, se nós somos inseridos na família de Deus, parte desse ser que governa os céus e a terra, então nós também precisamos assumir responsabilidade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Amém? E a primeira responsabilidade Deus deu assim que chegou diante desse homem agora, construído, esse homem feito pelas próprias mãos, pelos dedos de Deus, irmãos, e diz assim para ele: domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves dos céus, domine sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move na terra. Então, quando Deus criou o homem, Ele deu autoridade a esse homem sobre toda a criação. Tem um escritor de um livro, onde ele alega, a teoria dele é que o homem tinha poderes extraordinários antes da queda. Ele fala que seria impossível um homem na estatura atual, na condição atual, governar sobre todas as coisas. Ele diz, é impossível, né? Como é que o homem ia governar sobre uma coisa tão grande, né? Aí ele escreveu um livro que é chamado O Poder Latente da Alma. Ele fala que com a queda o homem perdeu muitas das suas habilidades, das suas condições, que eram natas. E aí ele justifica, que muitas vezes coisas assim surpreendentes, você já viu falar de super-homens?
tem um programa na televisão que fala sobre super-humanos, pessoas que deitam em cima de cama de prego, que passam dentro no meio do fogo, coisas assim, pessoas que não enxergam, mas que tem como que fosse um radar na cabeça e consegue descobrir uma saída pequena no meio de uma caverna, como se fosse um morcego, né? Ele chama de super-humanos. E esse escritor fala que na realidade o homem tinha poderes sobrenaturais, não era poder extraordinários, não necessariamente sobrenaturais, porque estava na natureza dele. E com a queda ele perdeu muito disso. E que muitas vezes o que o diabo faz é tentar convencer o homem de que ele pode fazer coisas extraordinárias sem que isso seja um milagre, né? Então ele tenta ludibriar o homem dizendo: você pode, né? Tem muitos autores que escreveram, né? Sois deuses, né? Tem um livro que chama assim, Sois deuses, como se o homem também tivesse um poder sobrenatural de realizar coisas, façanhas, por exemplo, de caminhar em cima da água, e isso tudo diante de um poder que vem dentro dele mesmo, não de Deus, mas dele mesmo. Mas o fato é que Deus deu essa autoridade ao homem. Bem, queridos, o quinto princípio: o homem foi criado para ter autonomia. Autonomia. Observe que o papel do homem não era para ser um papel de um tipo robô, tipo assim, Deus manda um programa e descarrega esse programa na vida do homem, depois Deus vai lá e modifica esse programa. Ou senão Deus manda todos os dias um recado e fala assim: faça isso, faça aquilo. Parou de funcionar, né? Então, esse aqui não está funcionando, não. Você está trocando zero por menos zero. Deixa aqui mesmo, esse fio. Então, deixa esse fio. Glória a Deus, aleluia. Tá bom. Amém? Então, Deus criou o homem com autonomia. A palavra livre-arbítrio, quem sabe o que é livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio, irmãos? Capacidade de escolha. Capacidade de escolha. Não só capacidade, mas é direito de escolha também. Tá? O homem tem a capacidade de escolher. Como é que o homem tem uma capacidade de escolher? Por que ele tem uma capacidade de escolher? Porque ele tem o quê? Raciocínio. Né? Ele tem raciocínio. Então, quem tem raciocínio tem capacidade de escolher. Mas ele tem também direito de escolha. O livre-arbítrio dá direito de escolha. Então, Deus não pode simplesmente chegar para a pessoa e falar assim: ó, você vai escolher isso. Não, você vai vir é por aqui. Não, você vai vir é por lá. Não, você não vai usar drogas. Não, você não vai se separar. Você não vai se divorciar. Deus não vai fazer isso. Porque se Deus fizer isso, irmãos, Ele está anulando o direito de decisão da pessoa. Quando Deus viu que Caim estava com uma determinação de assassinar o seu irmão, Ele impediu? Sim ou não? Por que Ele não impediu? Porque ele não podia atingir o livre-arbítrio de Caim. Ah, mas coitadinho de Abel. Abel é tão bonzinho, Caim é mau. E a culpa foi de Deus, porque Deus aceitou o sacrifício de um e não aceitou do outro. Então a culpa é de Deus? Não. O dia que o homem pecou, irmãos, o mundo foi contaminado pelo pecado e foi amaldiçoado. Entenda isso. Então, muitas vezes, o justo se torna o quê? Vítima do ímpio. Ah, pastor, não quero entrar no nosso foco hoje, nesse estudo, mas assim, é uma realidade. É uma realidade. Deus tem seus caminhos de dar proteção aos seus filhos? Tem.
livramento? Tem. Mas olha, Deus não pode mudar a mente de uma pessoa. Deus não chega na mente de uma pessoa que está com desejo de assassinar e fala assim: não, você tem que mudar esse pensamento e vem aqui, senta nessa cadeira aqui, porque enquanto você não mudar, você não vai sair daqui. Se você não quiser mudar por bem, eu vou forçar você a mudar. Não, Deus não pode fazer isso. Porque se Deus fizer, toda tragédia que acontecer é culpa de Deus, não é do homem. Porque foi Deus que não quis evitar. Não tem gente que culpa Deus pelas coisas ruins? Sim ou não? Ele sabe por que eles culpam? Por causa dessa ideia. Porque Deus intervém. Então, se Deus não interveio na tragédia, é porque Deus foi ruim, Deus foi mal, porque Deus tinha que intervir. Olha, irmão, Deus não vai fazer isso. Deus deu a terra para quem governar. O que está escrito aqui? Domine sobre os peixes do mar. Tem outra tradução que fala governe. Dessa tradução que está falando domínio, governe. Então quem está governando a terra, irmãos? Quem é que está? O homem. É Deus que está governando? Não. Então aquelas conversas assim: ah, se existe Deus, por que existe tanta tragédia? Ah, se existe Deus, por que existe tanta fome? Irmãos, é um questionamento inocente, ingênuo, tolo, tá? Você pode escolher entrar lá no seu quarto e ficar no escuro, basta você não ligar o interruptor. Sim ou não? O poder está lá, a energia está lá, a lâmpada está lá, mas você tem que acionar a terra, senão você vai ficar no escuro. E se tiver alguém mais forte que você vai tentar acender, ele vai te segurar e não vai deixar, e vocês dois vão ficar no escuro. Ainda tem mais esse problema. Aí não é só a sua decisão, é a decisão dele também. Mas o homem tem a sua autonomia. Porque olha só, Deus formou a terra, os animais do campo e todas as aves dos céus, e fez o quê? O que Deus fez? Trouxe ao homem para fazer o quê? Para ver como ele lhes chamaria. E da maneira que o homem chamou, assim foi o nome de cada uma delas. Então quem está governando tem o direito, irmãos, de tomar decisões, de colocar nome nas coisas. Então Deus respeitou essa autonomia. O homem governa sobre a terra. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Tem gente que fala que o mundo é governado pelo diabo. O mundo não é governado pelo diabo. Não existe nenhum lugar em que Deus tirou o direito do homem de governar a terra. Nenhum lugar. Só que agora ele divide o governo dele com o diabo. Isso é verdade. Porque quando, com a maldade que o diabo coloca no coração do homem, ele leva o homem a fazer as coisas terríveis. Mas quem continua governando a terra é o homem mesmo. O que aconteceu é que Deus falou assim: bem, por conta do pecado, a terra não vai ser mais aquela terra que produz só coisas boas, também vai produzir espinhos, abrolhos, e agora também você vai ter dores. Da mulher, você vai ter dores para conceder. Então, na realidade, essa autonomia do homem é o princípio. Meus irmãos, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque isso é princípio, irmão. Isso é princípio que define o homem. Amém? Eu não posso impor a ninguém. Não posso tirar a autonomia de ninguém. Porque Deus não tira a minha autonomia. Porque se Deus tirar a minha autonomia, tudo de ruim ou de bom que acontecer comigo é responsabilidade de Deus. Eu não tenho responsabilidade nenhuma. Tá? É ou não é? Se Deus tirar a minha autonomia, tudo de bom ou de ruim que acontecer comigo é responsabilidade de Deus, porque eu não tenho direito de fazer nada. E a culpa de um homem se quer ir para o inferno é de quem? De Deus. A culpa é de Deus, não é daquele homem, porque aquele homem não responde por si mesmo. Tem gente que não tem autonomia, irmãos? Tem. É necessário que algumas pessoas não tenham? Sim ou não? Claro que é, né?
Como é que você vai dar autonomia para uma pessoa que não tem raciocínio, não tem capacidade de escolher, de decidir? Uma pessoa com deficiência mental, não tem como ele ter autonomia. É tirado, inclusive é tirado legalmente. A criança pode ter autonomia? Sim ou não? Criança, da primeira fase, sim ou não? Não pode, por quê? Porque ela não tem maturidade. Um idoso esclerosado pode ter autonomia? Não pode, porque se acontecer alguma coisa é responsabilidade do tutor dele. Então uma pessoa dessas condições precisa. Mas uma pessoa adulta, ela pode ou não pode? Ela tem que ter ou não tem que ter autonomia? Tem que ter. E ninguém pode tirar a autonomia de um adulto. Ninguém. Que está no seu livre domínio das suas faculdades mentais. Ninguém. Eu sou pastor, não posso chegar lá na sua casa e falar assim: olha, eu vim aqui hoje dar uma olhada aqui, e amanhã quando eu voltar eu quero ver as coisas aqui diferentes, viu? Você vai tirar isso, você vai tirar aquilo, você vai tirar aquilo outro. Não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque você é autônomo, é você que decide sobre a sua vida. Eu não posso fazer isso, senão estou tirando a sua autonomia. Tá? Deus não faz isso comigo. Mas Deus insiste, pastor. Deus insiste. Veja como é que ele insistiu com Moisés. É verdade, Deus insiste. Mas deixa eu dizer um negócio, mas se chegasse um ponto que Moisés batesse o pé e falasse: eu não vou, sabe o que Deus ia fazer? Nada. Ele não poderia obrigar Moisés. Não poderia. Porque senão ele estaria tirando a autonomia de Moisés. Moisés foi convencido por Deus aí. Foi convencido. Mas ele que decidiu. Amém? Sexto princípio: o homem deveria ser autônomo, porém não solitário. Irmãos, esse ponto é um ponto muito importante. Muito importante. Quando Deus criou o homem, Ele criou quantos homens? Só um. Ele criou a mulher também? Não. A mulher estava embutida lá, né? Ela estava lá, fazia parte da estrutura, mas não estava. Deus não tirou, não criou ela assim, né? Estava lá dentro do homem. Então, depois Deus olhou para o homem e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Então, far-lhe-ei uma adjutora, que ele seja companheiro, que esteja ao lado dele. E aí Deus pega e tira da costela do homem. Deus não pegou da terra, Deus tirou do próprio homem. Então Deus tirou daquilo que ele fez e criou uma subdivisão. Podemos entender assim, né, irmãos? Uma subdivisão. A mulher seria o homem mais dividido, fisicamente dividido, porque ela foi tirada dele. E quando o homem olha para a mulher, ele diz assim: eis aí o osso do meu osso e carne da minha carne. Ele entendeu, né? Eu e ela somos um. Eu e ela somos um. Você está entendendo? Começa a entender nesse sentido a ideia de Deus, né? De Deus que é Pai, Deus é Filho e Espírito Santo, mas Ele é um. Então quer dizer, fisicamente nós somos dois, mas espiritualmente nós somos um. Por isso que é tão exigente a teologia em relação à relação conjugal, a relação de homem e mulher, tão exigente. Às vezes as pessoas não entendem isso porque acham que é uma coisa corriqueira. Não, mas quando se torna espiritual, então você entende: eu e essa mulher, nós somos um mesmo. Eu não posso ferir ela sem me ferir. Eu não posso agredi-la sem me agredir. Tá? Eu não posso desonrar essa pessoa sem desonrar a mim mesmo. Você compreende isso, irmãos? Mas é isso, do ponto de vista espiritual, é exatamente isso. Mas quando Deus criou a mulher, não era porque, olha, Deus é plural, então o homem também é plural, porque ele tem alma, ele tem espírito e ele tem corpo, então tudo se resolve nele mesmo. Não. A coisa precisava de ter
separação mesmo, né? Física, porque existe uma separação física entre o Pai, entre o Filho e o Espírito Santo. Existe. Sim ou não? Vocês acham que existe ou acham que não existe? Existe. Quando Jesus estava lá na cruz, ele fala assim: Deus meu, por quê? Não desamparaste. Ele não está delirando, não. Ele está falando com o Pai: olha, eu estou aqui na cruz, o Senhor está aí. E eu estou me sentindo meio sozinho aqui. É claro que Jesus, ele está ali naquele sofrimento, a cabeça dele está um pouco em confusão mental, porque Deus não desamparou. Ele sabia que tinha que passar por aquilo, e agora, né? Agora na hora de sofrimento, ele pensa: bem, está demais, né? E aí ele fala essas palavras aparentemente desconexas, mas ele está falando com o Pai. Então o homem não é para ser solitário. O homem se liga à sua mulher, a mulher liga ao seu marido para ter uma cumplicidade, né? Ter uma parceria, ter um relacionamento que é mais do que ter filhos. Acho importante a gente dizer isso. A finalidade principal do casamento não é ter filhos, tá? Tem gente que fala que é, né? Que a finalidade principal do casamento é ter filhos. Eu não acho que é. Não acho. Até porque alguém pode optar por não ter filhos. Aí então quer dizer que ele não é casado? Quer dizer que os dois... A Bíblia não fala que eu sou um com o meu filho, fala que eu sou um com a minha mulher. E a minha mulher é um comigo, não com o filho. Meu filho já não é mais um comigo. Ele é uma outra pessoa. Ele vai casar com alguém um dia. E essa pessoa não vai entrar na minha vida, né? Fazer parte espiritual do meu corpo. Nunca vai fazer. Tá? E a mulher não. A mulher, sim. Nesse caso, o ato conjugal, estou falando mulher, mas não vê nisso uma visão daqui, né, do homem com a mulher, porque ela é bidirecional com a mesma intensidade, tá? Então a mulher olha para o homem e tem medo do companheiro. Então o propósito de Deus era que houvesse esse relacionamento. Sétimo princípio: relacionamento é o motivo pelo qual Deus criou o homem. Tá. Então o homem se associa à mulher para ter uma relação, né, produtiva, uma relação de companheirismo, uma relação de ajuda mútua, reciprocidade, mas também para ter um relacionamento, irmãos. Qual que é uma das coisas interessantes no relacionamento? Pode me citar alguns exemplos? Você, o que você diria, Ana Sara? O que você fala que é uma coisa boa dos relacionamentos? Um exemplo. Relacionamentos, não necessariamente entre uma mulher. Coisa boa. O que é uma coisa boa? Um exemplo. Uma coisa boa dos relacionamentos. Acho que é companhia, né? Ter uma pessoa para Ficar assim, você está vendo a pessoa do seu lado. compartilhar. Até se não estiver falando nada, né? Acho que é algo bom. O que mais? A união com Cristo. Coisa boa dos relacionamentos. União. Mais. Amor. Amor, né? Uma coisa boa do relacionamento, não é? Amor. Você amar uma pessoa e ser amado por ela, isso é uma coisa boa. É uma coisa bem simples, que ninguém falou até agora. Acho que é o amor principal, né? Opa, o irmão Romário entendeu. Entendeu meu pensamento? Conversar, irmão. Conversar. É ou não é, irmãos? Que aí? Uma das coisas melhores que tem no relacionamento é conversar, irmão. Sim ou não? Uma das coisas melhores que existe é conversar. Porque nós precisamos de conversar. Tem gente aqui que não precisa de conversar? Levanta a mão. Irmão, a coisa que nós mais precisamos é de conversar. Tem que conversar. Nós precisamos de conversar. Tem que aí. Se você for colocar num lugar fechado, isolado, e não tiver ninguém para você falar, depois de um tempo, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar doido. Você vai ficar doido, sabe por quê? Porque nós temos uma necessidade
É igual de comer, de conversar, irmão, de falar com alguém. Você já viu aquele filme do Náufrago? O que acontece com aquele homem lá, naquela ilha? Seu Wilson, né? É o Wilson? Não, é um pouco, não? É uma bola mesmo? É uma bola, né? Aí ele pegou, fez um olhinho nela, né? Uma boca. Era o seu Wilson, mano, conversar. Por que ele fez aquilo? Necessidade, mano. Você já viu que quando acontece uma coisa boa ou ruim, não importa, tanto seja bom ou ruim, o que você pensa? A primeira coisa que você pensa, preciso de contar esse negócio para alguém, sim ou não? Preciso de contar. A coisa mais difícil que existe no mundo é guardar segredo. É a coisa mais difícil. Então, é bom você pensar o seguinte. É claro que a gente tem que guardar segredo. Tem coisa que não dá para contar não dá para contar para ninguém. Mas assim, é bom você falar assim para as pessoas: olha, eu quero te contar um segredo. Não, vem cá, deixa eu te perguntar, é muito necessário você me contar um segredo? Porque se não for, não me conta não. Porque senão eu vou ficar com vontade de contar esse negócio para alguém, né? Então, segredo, então guarda para você. É segredo, não fala, fica guardado. Por que eu tenho que contar um segredo? Porque tem necessidade de falar. Agora ele conta para mim, eu vou ter necessidade de falar isso para alguém também. Esse aqui é o problema de segredo. Porque se é segredo, ele não devia contar isso para mim, sim ou não? Vocês concordam? É segredo? Não, então não me conta nada. Porque é segredo, ué. Então você está contando para mim, já deixou de ser segredo. Porque eu vou ter. Mas eu confio no Senhor, então eu também confio em alguém e vou acabar contando para alguém. Não estou dizendo aqui que a gente tem o direito de ser irresponsável com aquilo que a gente sabe, não. Especialmente os pastores, né? Porque os pastores sabem de coisas e que não devem falar para os outros. Mas eu estou dizendo a necessidade que a gente tem de falar. Mas o relacionamento foi um princípio pelo qual Deus pautou. Agora eu quero chegar no ponto crucial dessa lição de hoje. Então Deus criou o homem para quê, irmãos? Para que Deus criou o homem? Se Deus já tinha os anjos para servir, para relacionar com ele. Vocês concordam com isso, irmãos? Que foi o motivo de Deus? Pastor, mas por que Deus teve que criar o homem? Já não tinha os anjos? Deixa eu dizer um negócio, irmãos, preste bem atenção aqui. Quem tem cachorro aqui? Você pode se relacionar com seu cachorro, com seu gato. Mas deixa eu dizer um negócio, não é a mesma coisa do que relacionamento com um ser humano, tá? Então Deus tinha os anjos, mas Deus fez alguém semelhante a ele, para quê? Para se relacionar com esse alguém, que fosse parecido com ele, que tivesse a mesma essência de Deus, que tivesse o mesmo princípio de Deus, que tivesse vontade própria, que tivesse decisão própria, que tivesse sentimentos próprios. Inclusive, quando o homem entristece, irmãos, ele está parecido com Deus, sim ou não? Quando o homem ama, ele está parecido com Deus. Quando o homem se aborrece, ele está parecido com Deus, sim ou não? Agora eu te pergunto, é possível um anjo ter o direito de se aborrecer? Um anjo tem o direito? Não tem. Não tem. Porque no momento exato que um anjo se aborrecer, ele está quebrando o princípio de autoridade dele com Deus. O anjo não pode se aborrecer com Deus, por exemplo. O homem não pode ser, um anjo não pode. Sabe por quê? Porque o anjo foi criado com uma característica de servir a Deus. O dia que um anjo levantou um sentimento próprio, pessoal, esse sentimento virou o quê? Rebelião. Foi exatamente isso que Lúcifer fez, virou rebelião e foi expulso do céu. Agora, o que acontece com o homem? O homem peca contra Deus, sim ou não? O que é o pecado do homem? É uma coisa que aborrece Deus? Magoa Deus, sim ou não?
Deus fica ressentido com o pecado do homem? Aborrecido? Sim. E por que Deus não elimina o homem? Porque ele ofendeu Deus, porque ele pecou contra Deus. Por que Deus perdoou? Porque Deus deu o direito dele ter autonomia, Deus deu o direito dele pensar, Deus deu o direito dele de amar, e Deus deu o direito dele de não amar também. Deus deu esse atributo para ele. Então Deus respeita isso. Então, na mesma maneira que eu quero conquistar a sua amizade, Ailton, eu quero conquistar o amor da Rosângela, eu preciso disso, do meu filho, Deus também quer conquistar o meu amor. Isso é estranho isso para você, sim ou não? Não é estranho, irmãos, porque esse é o preço que se paga pelo relacionamento. Deus sabia disso quando fez o homem? Que teria que pagar um preço? Não tendo. Quando Deus fez o homem, Deus sabia que teria que pagar um preço. Ou vocês acham que Deus era ingênuo, que Deus não sabia o que ia acontecer? Tem alguém aqui que acha que Deus não sabia? Deus foi pego de surpresa? E aí Deus teve que inventar um jeitinho lá no céu para resolver a questão lá do Éden? Não, irmãos, Deus é onisciente, Ele sabia de tudo. Quando Deus fez o homem, Ele já estava vendo hoje, irmãos. Ele estava vendo hoje, agora. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Mas por que Ele fez então? Porque a decepção, porque o erro, porque o desamor, o risco do desamor é o risco do relacionamento. Eu não posso entrar num relacionamento pensando assim: eu não vou ter relacionamento porque alguém pode me trair. Eu não vou construir um vínculo porque se eu construir um vínculo, depois a pessoa pode me decepcionar. Se você pensar isso, irmãos, você vai continuar sendo a pessoa solitária, não vai se relacionar com ninguém, com medo de ser ferido, com medo de ser magoado, com medo de ser ofendido, tá? Se eu quero o amor, se eu quero amizade, o companheirismo, eu tenho que me arriscar, irmãos, a ser traído, a ser enganado. Eu tenho que me arriscar a ser enganado, tenho que me arriscar. É claro que nós devemos ser pessoas mais espertas, né? E não ficar assim, vendendo de graça nossos sentimentos, nossas emoções, não. Tem que ser prudente, né? A Bíblia diz que Deus escolheu Saul, sim ou não? Foi Deus que escolheu? Foi. Saul fez o quê? Fez o que era errado, não fez? Aí a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul e fez o quê? Escolheu Davi. Escolheu Davi. E quando ele acha Davi, o escritor, o apóstolo Paulo diz assim, que quando ele encontra Davi, ele diz: encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Encontrei. Então quer dizer, Deus está procurando pessoas. Deus não está fazendo pessoas. Olha aqui para mim, preste atenção no que eu estou dizendo. Deus não está fabricando pessoas não, irmãos. Quem é que Deus fabricou? Deus fabricou Adão. E Deus fabricou Eva. Sim ou não? E depois? Aí os homens passaram a fabricar gente. Adão e Eva fabrica Caim, fabrica Abel, Sete, e daí vai, irmãos. Eu fabriquei aquele rapaz ali com a parceria da Rosângela, fabriquei o outro que está lá em São Paulo. E sabe o que é bom de tudo isso, irmãos? É a autonomia que a gente tem para fazer os filhos da gente do jeito que a gente quer. Ensinar para eles, educar eles, instruir eles, moldar o caráter deles. Isso é coisa de Deus, não é? Mas é minha também, porque Deus me deu essa habilidade, e esse direito, e essa condição. E essa é a coisa maravilhosa da criação. Se não fosse para ser assim, nem pai eu queria ser, viu?
Se não fosse para ter o direito, a condição de educar meu filho, eu não queria ser pai. Porque acertando ou errando, eu tenho que ter o direito de pegar esse menino, esse bebezinho e fazer dele um homem, fazer dela uma mulher. Isso é coisa de Deus, tá? Então Deus acha as pessoas, Deus não faz as pessoas. Ah, porque agora está aquele sujeito lá nas drogas, e aí Deus vai pegar ele e vai enfiar ele no moinho de carne, vai moer, depois vai pegar e fazer outra pessoa de novo diferente. Não, irmãos, eu não apostaria nisso não. Deus não faz assim, tá? E o livre-arbítrio dele? Pode ser que vai dar certo, pode ser que não dá. Deus pode dar uma apertadinha aqui, Deus dá uma espremida dali, Deus fecha uma porta dali, Deus abre uma outra de lá, para ver se a pessoa entende, irmãos. Mas tem gente que não entende de jeito nenhum, só sabe tentar passar por um lugar onde não tem porta, vai bater a cabeça até ter traumatismo craniano, e vai morrer desse jeito, porque não tem entendimento, não aceita correção. Mas Deus criou o homem para se relacionar, e a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão fazendo o quê? Procurando os fiéis da terra. Aleluia. Deus está procurando os fiéis da terra, irmãos. Ele está procurando. Ele está procurando alguém que ele possa dizer: filho, vem cá, eu tenho uma missão, eu tenho uma obra, você não quer fazer parte dela não? Filho, eu tenho um desejo de resgatar pessoas que estão sendo assediadas por Satanás, o meu inimigo, e também é seu inimigo, porque aquele que me odeia, odeia você também. Sabe, amados, quando nós entramos no reino, não pense que nós estamos entrando no reino para servir a Deus, assim, virei um escravo de Deus, porque a minha vida, eu tinha uma vida boa e agora Deus está precisando de uns escravos aqui para poder pregar o Evangelho. Não, irmãos, quando nós entramos no chamado de Deus, é porque nós estamos entendendo a missão do Pai. Eu sou filho dele, isso é negócio de família, sim ou não? É negócio de família, porque quando Jesus nos chama para fazer parte desse ministério, da reconciliação, da pregação do Evangelho, Ele nos convida, irmãos, Ele não nos força. Em Marcos diz: ide e fazei discípulo. Então, assim, o Senhor me conquista. Ele acha Davi, conquista Davi, aí ele chama o outro que já era conquistado por ele, de nome Samuel, e diz: vai lá, Samuel, e unge aquele rapaz. Esse rapaz é o rapaz certo. E Samuel diz assim: mas eu vou morrer, se eu for lá eu vou morrer. Aí Deus diz assim: não, pode deixar comigo que eu vou pôr Saul debaixo do balaio, eu não vou deixar ele sair, ele não vai te matar. Foi assim que Deus fez? Não, deixa eu te dar uma instrução aqui. Vamos fazer o seguinte: você não precisa falar toda a verdade. Se te perguntar o que você veio fazer, e sacrificar o Senhor. Olha Deus ensinando o homem a dar uma desculpa, né? Contornar a situação. Sabe por quê? Porque Deus também não podia cegar Saul. Saul tinha o livre-arbítrio dele. Então Deus ensina o homem a ser esperto, né? Ser mais esperto que o ímpio, o justo mais esperto que o ímpio. É assim que Deus faz conosco, irmãos. É por isso que a gente tem que orar muito, é por isso que a gente tem que ler a palavra, é por isso que a gente tem que dormir um pouco menos e orar mais. Porque enquanto a gente está orando ao Senhor, a Bíblia diz assim, hoje um versículo ficou na minha mente desde a madrugada de hoje, né? Que é aquele que diz assim, aquele versículo que Deus diz assim, que tem coisas grandes para nos revelar, né? Coisas firmes. Clama a mim e 33:3, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes e que você não sabe. Deus vai revelar coisa que o ímpio não sabe? Não, Ele vai revelar para mim e para você, para a gente levar vantagem do ímpio. Foi assim que Ele fez com Davi e com Samuel.
Meu irmão, então entenda isso. Entenda isso. É uma prerrogativa nós relacionarmos. É minha prerrogativa relacionar. É minha prerrogativa enfiar dentro da minha casa. Igual tiveram pessoas que não tiveram a disposição para estar aqui hoje. Ah, pastor, esse povo está trabalhando muito, está muito cansado. Não é isso. Não é isso. Falta de interesse. Quantas horas você trabalhou hoje, Ricardo? 6 meses, 11 horas você trabalhou? 11 horas? 10, 4, 10. E você está aqui e deve estar cansado, então. Você trabalha em pé, né? Eu trabalhei muito hoje também, mas levantei cedo. Trabalhei o dia inteiro hoje, o dia todo. Levantei cedo. Mas eu estou aqui. Sabe por que eu estou aqui, irmãos? Porque eu quero me relacionar com você. Eu acho que o que faz você estar aqui hoje é que você quer relacionar. Olha, tem gente passando por lutas terríveis. Terríveis. Está dentro da casa deles. A casa deles é uma ilha, irmãos. Ninguém entra naquele lugar. Não é que eles colocaram cadeado, não. É porque não querem. Não abrem as suas portas. Não tem interesse. Não tem interesse, irmãos. E não vai na casa dos outros também, não. Nós criamos um projeto mês, sim ou não? Para que nós criamos isso? Para que fosse um mês de intercessão, salvação, edificação, não é isso? Para isso, para onde os relacionamentos são pontos focais naquele trabalho pequeno do mundo. As pessoas se relacionaram. Estava vendo as fotos de algumas reuniões de mês. Eu estava vendo alguns irmãos na casa do outro. É assim mesmo, irmão. É para você ir para a casa do outro. Depois ele vai para a sua casa. Pelo menos ele vai descobrir o endereço seu. Talvez não vai descobrir o endereço de todos, mas ele vai descobrir o endereço de um grupo de pessoas. E quando isso se estabelece, começa a criar um vínculo de proteção, irmãos. Você sabia disso? Ali aquela pessoa tem oportunidade de compartilhar. Ontem na nossa reunião do mês, né, tinha várias pessoas, acho que umas 10, né? E sempre no finalzinho da reunião eu faço questão de perguntar de um por um, né? Qual que é a sua demanda de oração hoje? O que você quer que nós... Engraçado que até os meninos pequenos, né? Tem um menino desse tamanhozinho, que é filha, é neta do nosso vizinho de frente. Ela tem uns 7 anos, né? 7 anos. Ela foi a última. O pastor queria que eu orasse pelo meu irmãozinho, pelo meu papai, pela minha mamãe, que estão com dengue. Achei bonitinho o menino, né? Camila. Eu já conheço, já sei o nome da menininha. Eu não sabia. Até começar o projeto mês, porque aí nós convidamos nossos vizinhos, o José Augusto e a Maria do Carmo, para participar do nosso mês, porque também nós queremos que haja salvação no mês. Não quero que só eu e você, aí, eu gosto muito de você, você é meu amigão, né? Vamos fazer aqui um grupo mês aqui só de pessoa legal, né? Depois a gente faz um churrasco na sua casa, depois você faz na minha, eu faço na minha, você faz na sua, eu vou lá. Não, irmãos. Pode ter isso, pode proporcionar isso, mas o mês também é para salvar, irmão. Tem que bater na porta dos vizinhos, falar, vem cá, olha, nós estamos reunindo aqui para cultuar o nosso Deus. Contei para vocês um dia desse, que nós estávamos na Vila Redenção no culto lá, passou um homem lá e gritou assim, ora pro... Como é que é o nome dele? O Serjão. Ora pro Serjão aí, viu? O Serjão é vizinho da casa. E aí tem uma grade, ele estava do lado de fora, passando na rua, ouvindo nós cantarmos, nós pregarmos. Então, queridos, relacionamento. Então, quero concluir a palavra dizendo o seguinte: Deus não criou o homem e o abandonou no Éden. O Senhor o visitava ao entardecer. Tem outra versão que diz na viração do dia. Meu irmão, nós estamos vivendo num mundo, olha aqui para mim, presta atenção. Nós estamos vivendo num mundo
em que nem os pais visitam os filhos semanalmente. Estou falando todos os dias. É verdade? Tem pai que não consegue visitar um filho uma vez por mês. Tem filho que não consegue visitar a casa do pai e da mãe uma vez por mês. Isso é relacionamento? É um relacionamento, mas muito, muito ruim, não é? Sim ou não? Porque Deus criou o homem e visitava ele todos os dias. Sabe? Tem uma coisa que eu queria ser. Tem um aspecto, não é assim, eu sei iguais, não, só um aspecto. Tem um aspecto do cigano que eu queria ser. Nós, durante um período, nós evangelizamos os ciganos, né, Rosana? Ali na T4, no setor Bueno. Era um cigano chique, uns ciganos chique, né? Uma família bem grande cigana. A irmã Nilza lembra deles, né? Lembra, né, irmã Nilza? Irmão José evangelizar aquele cigano, e um dia ele falou assim: pastor Ailton, o senhor podia ir lá orar pelo. Lembro até hoje do nome do menino, Marcos Vinícius. Marcos Vinícius tinha 11 anos. E o Marcos Vinícius estava ficando sério. Sério. E aí eu cheguei lá com a Rosângela e o irmão Antônio, João, José. E peguei a minha Bíblia assim, com essas letronas, e falei: Marcos, você consegue ver o que está escrito aqui? Ele diz: não. Eu falei assim: nós vamos orar por você. E na próxima segunda-feira, a gente lá, nós vamos voltar aqui. Você crê que você vai conseguir ler isso aqui, Marcos? Está escrito Bíblia. Ele disse: creio. Outra segunda nós chegamos, oramos, e o Marcos Vinícius leu. Depois eu peguei o título de um capítulo, ele não lia. Depois eu falei: na próxima segunda você vai ler. Você crê? Creio. Na outra segunda voltamos, o Marcos leu. E depois eu peguei as letras menores agora. Ele disse: não. E na outra segunda voltar você vai ler. Você crê? 3 semanas depois o Marcos Vinícius estava lendo a Bíblia, qualquer parte dele. Mas o que eu queria dizer é o modelo deles. Eles têm uma casona, sobradão, daqueles grandão, lá da T4. Mas sabe onde eles dormiam? Todo mundo dormia na sala. Ninguém dormia no quarto. Todo mundo dormia na sala. Aquele tanto de colchão, assim, um do lado do outro, eu achava muito graça naquilo, né? Aquele tanto de mulher, aquele tanto de homem, de rapaz, tudo dormindo. Você lembra, gente? Lá na sala? Para que serve o quarto aqui? Eles dormem todo mundo na sala. Sabe por que eles faziam aquilo, irmãos? É porque o cigano é acostumado em barraca, né? Mas quando eles ficam chique e fazem aquelas casas, parece que eles faziam aquilo também para vender, eles dormiam todo mundo na sala. Não sabe que você vai ir para o quarto, né? Eles querem ficar aí junto. E aí chegava lá, irmãos, era uma tribo mesmo, tinha um chefe deles lá. E esse menino que nós oramos por ele era filho do líder deles, né? O menininho, o menino, ele era filho do líder. Aí eles vieram aqui, eles enchiam uma caminhonete de cigano, vinha aqui na igreja, visitou nós aqui. Até um dia que chegou lá um monte de mulher, tudo com os cabelos molhados. Aí descobrimos que eles tinham ido numa igreja universal, chegou lá e eles batizaram aquela mulherada. Aquela mulherada, tudo. Não, entrega essa pessoa então para o universal. Né? Já batizou lá, então entrega para lá. E paramos de ir lá. Mas o fato é isso. Relacionamento. Irmãos, nós precisamos desejar relacionamento. Nós precisamos investir em relacionamento. Nós precisamos construir relacionamento. Amém. Porque quando nós construímos relacionamento, uma das coisas que vai acontecer é que nós vamos resgatar dentro de nós o mesmo princípio que Deus fez a gente. Deus nos fez para relacionar com a gente, irmão. Como é que eu vou ficar lá dentro da minha casa assistindo televisão, irmãos, relacionando com... Né? Acho que nem Silvio Santos já existe mais, né? Relacionando com aquele povo lá, com aquelas novelas, com aqueles capetas, aqueles demônios daquelas novelas. Não, irmãos. Tem que relacionar com gente. É com pessoas. Deus tinha os anjos, mas fez o homem, tá? Seu gatinho é muito bonitinho e tal, o seu cachorrinho de estimação, mas não é para você relacionar com ele desse jeito, não é para substituir gente, não.
O gatinho tem o lugar dele, o cachorrinho tem o lugar dele, você precisa de relacionar com gente. Amém, queridos? Amém. Então nós precisamos de compreender isso. Se nós não sairmos do nosso campo, se nós não pagarmos o preço para um relacionamento, então vamos nos tornar pessoas tristes, pessoas fragilizadas, vamos nos tornar pessoas vulneráveis. Olha aqui para mim, vão se tornar pessoas vulneráveis. Tem muita gente hoje fracassando, tem muita gente se autodestruindo, porque vulnerabilizou por conta do seu isolamento. Está isolado. Está isolado e está vulnerável. E fica mais fácil para o diabo vencer. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros se estabelece o negócio. Tá? Então eu preciso ter pessoas com as quais eu tenho confiança de dizer: Dari, estou pensando num negócio ali e eu queria a sua opinião. Olha, eu não vou pedir isso para o Dari se eu não confiar nele, se eu não tiver relacionamento. Vou fazer isso? O que vocês acham? Ricardo, olha, estou pensando num negócio, queria dividir isso aqui com você. Não, se tem uma coisa que a gente precisa, é de alguém para a gente compartilhar coisas importantes. Eu disse aqui que um dos princípios aqui, ó, da criação de Deus é que toda construção importante é um ato plural. Sim ou não? Eu preciso ter pessoas que gostam de mim. Eu preciso ter pessoas que gostam de mim ao ponto de me ouvir. Ouvir atentamente, porque tem gente, irmão, você está contando uma coisa tão importante para ele está mudando de assunto. Ele não para para te ouvir, não. Aliás, ele quer contar o problema dele, ele não quer escutar o seu. Mas sabe o que é isso? Falta de vínculos, falta de intimidade, falta de amizade, falta de profundidade de relacionamento. Então é preciso compreender isso. Se vocês saírem daqui hoje entendendo isso, eu estou satisfeito. Aí vocês voltam amanhã, porque amanhã tem mais. Compreenda isso. Nós precisamos de relacionamento. Se você não tiver entendido mais nada do que eu falei hoje, anota isso, registra isso. Eu preciso de me relacionar. Relacionar não é opção. Relacionar é fundamental. Nós nos casamos para relacionar, mas se nós não casarmos, se você não casar, você pode se relacionar também. Sim ou não? Claro que pode, irmãos. Paulo não casou, não é? E Paulo disse que era até melhor ficar do jeito que ele ficou, para fazer a obra do Senhor melhor ainda. Mas eu te pergunto, Paulo tinha ou não tinha relacionamento? Irmãos, eu cheguei pelo menos a metade do que Paulo foi em termos de relacionamento. Às vezes ele reclama, diz que foi deixado sozinho. Em algumas vezes todos, ninguém me assistiu. Mas olha, quantas vezes, olha, o rol de amigos de Paulo era muito grande. Ele fala de Timóteo, ele fala de várias pessoas. E ele fala de pessoas que ele tinha confiança de falar: ó, você vai vir aqui, traga minha capa, traga meus pergaminhos, e traga isso, e traga aquilo, e traz João Marcos também, porque ele me é o último aqui. Traga João Marcos, que ele é muito útil para mim. Irmãos, tem pai hoje em dia que não tem coragem de pedir um filho. Não tem coragem de pedir filho? Vem aqui em casa porque eu estou precisando de você. Eu estou falando alguma mentira aqui, Deus? Tem pai que não tem liberdade de dizer para o filho: filho, vem aqui, filho, estou precisando de você. Vem aqui na minha casa. Ah, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma sociedade, irmãos, de pessoas. O diabo é que está fazendo isso. É o diabo. Afastando as pessoas. Pessoas egoístas. Pessoas que só olham para o seu umbigo. Pessoas que não aprenderam a ter aquela vida de cigano. Eu falei da vida de cigano e quero que vocês entendam isso agora. Aquela vida de ficar junto, de dormir junto na mesma casa de vez em quando, juntar aquele tanto de gente, pôr cama no chão, pôr cama lá debaixo da mesa. Que coisa maravilhosa é isso, não é, Deus? Isso é muito bom. Eu tenho uma casa no interior, na roça. A minha casa, ela tinha 3 quartos, mas já teve até, acho que 100 pessoas já teve lá, quase 100, né? Umas 50 foi, certeza. Às vezes nós enchemos um ônibus aqui e levamos todo mundo para lá. Pôs barraca no chão,
Mas era comum, né? Esse foi o dia que teve mais gente. Era comum, e assim, várias famílias, né, Ricardo? Você foi, né? Acho que o Dari não foi, não. Você foi, Dari? Acho que não. Ricardo foi, Wilson foi, lá na roça. Aí dormia todo mundo, assim, dormia em barraca na varanda, a gente acordava junto. Sabe? Não era seminário, não era encontro, nada não, mas era simplesmente para a gente ficar junto. Simplesmente para a gente ficar junto. Fizemos acampamento da igreja lá, mas tinha outros momentos. Então há famílias que fazem isso muito bem, mas tem família que não faz. E tem famílias que faz isso e tem gente que não vai, porque está brigado com o outro, não gosta do outro, não gosta daquele, não gosta daquele outro. Sabe quem inventa isso? O diabo. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos resgatar esse princípio, relacionamento. E discipulado é relacionamento. A aula de hoje é discipulado, um princípio espiritual da criação. Quantos entenderam a mensagem? Vamos colocar de pé. Quero dizer para você que veio aqui nessa noite, você fez uma boa escolha nessa quinta-feira. Tem quinta-feira em tudo que é semana, vai ter muitas quinta-feiras durante o ano. Sexta-feira também, tem muita sexta-feira durante o ano, mas tem uma quinta-feira, tem uma sexta-feira e tem um sábado que a gente vai falar de coisas muito importantes, que é discipulado, que é relacionamento. E você escolheu bem, você escolheu estar aqui. Tem coisas que você pode fazer depois da outra quinta, tem coisas que você pode fazer nas outras sextas, mas nessas, vem para cá. Vem para cá. Eu sou pastor de uma igreja, há 28 anos no mesmo lugar, eu conheço as pessoas da igreja, eu vejo, sei de muita coisa que acontece, tem pessoas que estão aqui há muitos anos, e ainda me surpreende, quando a pessoa chega aqui e de repente desaba e diz assim, eu estou assim, eu não sabia disso, pastor, eu estou destroçado, destruído, eu não estava sabendo disso, não é? E sabe o que é que eu tenho a dizer para a pessoa? Sai lá da sua casa, corre para a igreja, chega e encosta em alguém, não fica sozinho não fica sozinho, porque senão o diabo vai destruir você. Você precisa compartilhar esse sofrimento, essa dor com alguém, tá? Pode ser aqui na igreja, se não for aqui, que seja lá na sua casa, que seja na casa de alguém, mas que seja alguém espiritual, de preferência, né? De preferência espiritual, alguém que tenha a unção de Deus, que possa ministrar na sua vida. E um dos propósitos desse seminário é desafiar você, inspirar você a construir esses vínculos de relacionamento espiritual. Se você fizer isso, você vai sair ganhando. Você vai ficar mais forte. Vai ficar mais difícil para o diabo destruir você, porque quando ele tentar te atacar, ele não vai atacar uma pessoa só, vai atacar algumas pessoas, não é? Uma corda de $3 não se parte tão facilmente, então não vai conseguir, porque ele vai levantar contra 2 vai resistir a ele, 3 vai resistir a ele, 4 vão estar resistindo, porque ele vai dizer, irmãos, uma coisa está feita do meu lado aqui, vocês oram daí. Não é? Para isso que nós estamos aqui nesses dias, que você possa continuar vindo, que você venha amanhã, que você chegue às 8 horas, porque às 8 horas o pastor Ricardo vai começar a ministrar, porque nesse horário nós vamos estar terminando. Amém? Quero orar. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti esse povo, esses Teus filhos e filhas. Pai, nós nessa noite estamos aqui para ministrar sobre relacionamento. Nós estamos aqui para ministrar a Deus sobre identidade espiritual. Nós estamos aqui nessa noite para ministrar a Deus sobre a autonomia, Senhor, que nós temos, o direito, o dever que nós temos de escolher, a responsabilidade que nós temos de fazer escolhas, ó Pai. Meu Deus, nós estamos aqui nesta noite para, ó Deus, refletir sobre a nossa potencialidade, a nossa capacidade,
sobre o propósito do Senhor para as nossas vidas, para a vida de igreja, para a vida do povo, ó Deus. Que o Senhor consolida isso nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe essa palavra no coração dos teus filhos. E que hoje podemos colocar a cabeça dos seus travesseiros. E quando estiverem dormindo, o Senhor possa continuar nos instruindo. E Senhor, que todos os nossos encontros desse final de semana, o Teu Espírito venha construir no nosso coração uma decisão, venha construir nos nossos corações uma disposição, venha construir no nosso coração, ó Deus, uma disposição para relacionar, para nos proteger um ao outro, para sermos coberturas uns dos outros, ó Deus, para estarmos ladeados, ó Deus, por pessoas que têm a mesma postura, a mesma visão, o mesmo sentimento, a mesma perspectiva. Ó Deus, e que isso possa comover o nosso coração, nos convencer de tal maneira, meu Deus, que ao final desse período, desse seminário, nós possamos estar, ó Deus, fortalecidos, supridos pelo Senhor, sustentados pela palavra, meu Deus, e construir, ó Deus, vínculos poderosos e fortes no Senhor, no nome santo de Jesus. Bem, Deus abençoe. Deixa eu dizer um negócio. Nós falamos de que teria almoço no sábado. Aí chegamos à conclusão que não seria viável. Pelo seguinte, porque sempre que nós vamos fazer almoço, a gente tem que tirar um grupo de 4, 5 pessoas para fazer esse almoço. E quem é aqui da igreja que poderia ficar fora do seminário? Eu não achei essa pessoa. Um outro motivo é que as pessoas demoraram demais a fazer as inscrições, né? É verdade que demorou demais a disponibilizar o link, mas eu falei, irmãos, faz a inscrição segunda, faz terça. E aí chegou terça-feira, né? Quarta, tinha 15 pessoas inscritas. Vem cá, vou arrumar alguém para fazer comida para quantas pessoas? Então, não é assim, irmãos. Nós precisamos de aprendermos também a sermos mais. É verdade que a gente falou também, não disponibilizar um tempo mais, um tempo melhor a inscrição das pessoas. Isso a gente entende e aceita isso. Mas olha, está muito bom a vocês aqui. Nós vamos fazer um lanche no sábado, ainda vamos se organizar. Não vai sair daqui assim com fome, mas nós vamos fazer almoço, tá bom? Não vamos fazer almoço. Mas você vai, almoça lá. Vocês têm almoço lá no domingo? O mistério. Não. Não, sábado. É sábado. Não abre. Opa, inclusive eles vão estar aqui. Nós tem ali, ó, tem aqui na frente, tem um monte de lugar aí que vocês podem almoçar. Pode chegar em casa e deixar a coisa mais organizada. Nós não vamos terminar tarde. Sim, no máximo, meio-dia a gente já terminou. Tá? Então pode ir, faz uma comida mais. Vamos um pouquinho mais tarde, isso não vai matar ninguém de fome, né? Não vai. Você começa a fazer alguma coisa lá, meio-dia, sai 1h30 da tarde, come, mas não servir um lanche aqui, que vai te dar uma sustância para você aguentar. Mas eu quero pedir, não deixe de vir até o fim. Combinado? Combinado? Não deixe de participar de todos os momentos. Deus abençoe, uma boa noite. E até amanhã, às 20 horas, em nome de Jesus.